Mas hoje vamos ao último dos 10 mandamentos, livro de Êxodo, capítulo 20, e vamos estudar o 10º mandamento. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 20, e é o último dos mandamentos. Amém. Não cobiçar bens alheios, né? Esta noite vamos falar sobre a inveja, de alguma forma, né? Hoje iremos falar sobre a inveja, não cobiçar, amém? Então diz assim, vamos abrir, Êxodo capítulo 20, versículo 17, a palavra do Senhor. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Não cobiçarás. Amém? Não cobiçar, não invejar, não é? De alguma forma, alguma coisa que não seja nossa, não é? Através dos 10 mandamentos, Deus, Ele pede, e Deus tem para nós, de alguma forma, uma exigência de um padrão de vida mais elevado. Aliás, se nós olharmos um bocadinho e chegarmos ao Novo Testamento, quando Jesus ele fala sobre no Sermão do Monte, ele diz que o seu grau de exigência ainda é superior ao grau de exigência do Antigo Testamento. Amém? O povo de Deus deve ser, aliás, no Sermão do Monte, ele vem dizer que nós somos luz, ele vem dizer que nós somos sal, que nós devemos fazer a diferença. Amém? Não devemos nos conformar porque toda a gente faz assim e nós, a Maria vai com as outras. Não, nós não vamos, nós temos um padrão, amém? E o padrão de Deus para nós é um bocadinho mais elevado. Claro que nós temos que compreender aquilo que Jesus nos ensina e ter isso sempre em atenção lá quando ele falou na parábola, no ensino, neste caso é o ensino sobre a videira. Sem mim nada podeis fazer. O grau de exigência é grande, mas Ele também promete estar connosco para nos ajudar. Amém? Então Deus tem um alto grau, um padrão elevado para nós, mas Ele também nos ajuda. Não é? Pedro dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. Amém? 1 Pedro 1:15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, amém? Aliás, Jesus é o nosso exemplo, né? Sede meus imitadores, né? Aliás, isto é Paulo quem diz, né? Ele diz, aprendei de mim, mas ele dá-nos o exemplo, amém? E é verdade Paulo dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e ele diz, aprendei de mim, aprenda com o meu exemplo, né? Pedro diz exatamente isto, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos, agora veja, em toda a vossa maneira de viver. Quer aquilo que tem a ver com a nossa vivência espiritual, né? Com o nosso culto a Deus, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com os irmãos da igreja, mas o que vai para além destas 4 paredes, o que vai, na verdade tem a ver com a nossa vivência no nosso lar, na nossa família, a vivência no emprego, a vivência com os vizinhos. Todos os aspectos da nossa vida, nós devemos ter um padrão mais elevado. Nós somos diferentes, nós somos sal, nós somos luz. Paulo vem dizer, vocês somos o bom cheiro de Cristo. Amém? O bom cheiro de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo é nós. Claro que isto para nós torna-se assim, às vezes, um bocadinho pesado, né? Mas a verdade é esta, é que nós temos este padrão e este padrão precisa, na verdade, nós temos que nos esforçar para atingir esse padrão que Deus tem para nós. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos,
porque eu sou santo. Amém? Este é o padrão para nós. Amém? A vida cristã, na verdade, ela tem o seu grau de exigência. Deus pede e nós devemos, com a sua ajuda, com a sua força, fazer a nossa parte. Né? E a nossa parte exige esforço. Não vale a pena. Não. Se eu disse para Josué, né? Josué 1, 6 e 7, né? Deus tem uma bênção para vocês, Deus tem uma bênção para o povo, há uma terra que Deus prometeu e agora ficamos ali. Não, Josué disse, olha, vocês têm uma bênção, mas têm que avançar, têm que fazer a vossa parte, passem lá o Jordão, esforcem-se. Né? Vão travar lutas, mas eu vou ser convosco. Assim como fui com Moisés, meu servo, eu serei convosco. Então, tende bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Tão somente, mais uma vez, esforça-te. Esforça-te e tem ânimo. Esforço, perseverança, né? Este ânimo para esta perseverança, este ânimo para continuar. Amém? Somente para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela, da palavra, daquilo que é os princípios, não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, né? Para que prudentemente que te conduzas onde quer que andares. Onde quer que andares, quer na vida lá no tabernáculo, a vida lá no arraial do povo de Israel, quer a vida fora do arraial do povo de Israel. É para onde quer que andares. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus será conosco. Deus será conosco. Amém? Então, quando nós olhamos para o 10º mandamento, né, podemos dizer, mas o que é que... Mas eu vou cobiçar o burro de alguém? Né? Bem, depende. Bem, mas será que eu vou cobiçar o servo de alguém? Né? Bem, mas há coisas que às vezes nós temos, não vou dizer uma santa inveja, temos uma inveja doentia e temos que ter cuidado e vigiar a nossa vida. Amém? Temos que ter cuidado e vigiar a nossa vida, né? Podemos não cobiçar o burro, né? Podemos não cobiçar o jumento, como diz aqui, nem o boi, né? Mas podemos cobiçar o dinheiro, podemos cobiçar a fama, o estatuto que outra pessoa tem, né? O bom nome, a empresa, a firma, etc. Irmãos, e temos que ter cuidado, né? Não é bom, não é mau ter objetivos na vida. Agora, cuidado com a inveja, né? Nesse sentido, né? Porque há uma tendência natural que nós precisamos de alguma forma contrariar, né? Infelizmente, há uma tendência de comparar a nossa vida com a vida dos outros, né? Ou a vida dos outros com a nossa vida, né? Mas aquele tem a vida mais fácil do que a minha, né? Se eu tivesse aquele pai, se eu tivesse tido uma mãe igual, se eu tivesse tido um padrinho assim, e começamos ali, e isso muitas vezes vai corroendo por dentro, né? E há aquela autocomiseração de alguma forma, coitadinho de mim, e começar o outro, mas é o outro porque tem a vida mais facilitada, e eu sempre fui aqui uma escrava, eu sempre fui, eu não sei o quê, sempre fui um patinho feio. Paramos com isso. Somos o que somos pela graça de Deus. Deus agora está na nossa vida. Tu diz, esforça-te, faz a tua parte. Deixa de andar a falar da vida do outro, porque o outro tem a vida mais facilitada. Irmãos, Deus promete estar contigo, te ajudar. Esforça-te, faz a tua parte e Deus, amém, vai abençoar a tua vida. Chega de andarmos a ser calimeros, né? Aquele patinho antigo lá, não lembro já 1970 ou 60, não sei o quê, aquele pato sempre a chorar, não era pato, acho que era um pinto, né? Acho que era um pinto. Um pintinho, né? Sempre a chorar, está correndo tudo mal. Irmãos, graças a Deus, às vezes temos lutas, temos provas, temos situações, mas o Senhor promete estar conosco. Amém? Então a cobiça é um pecado que raramente é admitido e confessado
por muitos, né? Mas na verdade todos nós às vezes somos tentados nesta área. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? A palavra hebraica para cobiça é amad, que é uma palavra que significa desejar muito, né? Ter grande prazer, um desejo dirigido no sentido errado. A cobiça tem sempre um sentido errado e tem uma conotação também de luxúria. É o desejo de levar a querer algo que pertence a outro. É o desejo que faz a pessoa ir atrás de algo o qual não tem o direito, né? Que o Senhor nos possa ajudar, amém? Mas o remédio que Deus tem para nós, né, para vencermos a cobiça ou a inveja, né, é, amém? Aleluia, amém? Em tudo dai graças, contentai-vos com o que tendes, amém? Contentai-vos, contentamento, sermos gratos, amém? Salomão, nos Provérbios, ele dizia que mais vale, né, um caldo, né, de couves, né, uma comida simples, né, ou até comer, ter até a sua residência numas águas furtadas, num cantinho, mas onde há paz, né, comer a comida até num cantinho muito humilde, né, uma comida simples, mas uma casa onde há paz, do que ter grande abundância e viver num palácio onde há discussão a toda hora. Nem a comida faz proveito. Não é? Contentando-vos com o que tendes. Amém? Se possamos ser gratos. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ler a Bíblia, infelizmente, né, encontramos desde o primeiro livro, amém? Nós encontramos vários episódios, né, deste pecado, podemos dizer assim, da cobiça. Logo lá no Jardim do Éden, nós encontramos Adão e Eva, né, viram o fruto proibido, o viram, né, viram e cobiçaram, desejaram e aconteceu a tragédia que nós sabemos, né? A cobiça trouxe o pecado e o pecado trouxe, na verdade, a separação de Deus, né? A morte eterna, que é a separação de Deus. Também, outros exemplos que nós podíamos ver, infelizmente, o primeiro homicídio tem a ver também com a cobiça, de alguma forma. Deus se agradou da oferta de Abel e Caim ficou invejoso, né, ao ponto de matar o seu irmão, levou logo também a cometer, na verdade, outro pecado grave, que é o pecado, na verdade, do homicídio, né, não matarás, né. Acã, nós conhecemos lá no livro de Josué, né, Acã, nós sabemos que o Senhor disse, olha, tudo o que estiver dentro da cidade de Jericó está amaldiçoado, vocês não peguem nada, mas diz que ele viu algum ouro, ele viu prata, ele viu uma capa babilônica, aquela vestimenta rara e cara, diz que cobiçou e não só cobiçou, como roubou, né? Tirou, né? Tomou posse de uma coisa que Deus disse para não tomar posse. Houve uma desobediência clara e com isso houve humilhação para o povo de Israel, para o exército de Israel, houve condenação para ele e para a sua família, acabaram por ser mortos, infelizmente, né? O rei Acabe também, né? Em 1 Reis 21, ele viu lá uma vinha, né, de Nabote, né, um homem que era seu súbito, e desejou à força ter aquela vinha, né? Desejou ter aquela propriedade e olha, nem o compensou nem nada, né? Assim, podia desejar, dizer, olha, vou lá, quero comprar, mas não, chegou lá, matou Nabote, né? Para tomar posse de uma vinha, né? É uma coisa bem grave, né? O pecado da cobiça levou ao homicídio, tudo isso, né? O David também, felizmente, sabemos que até este homem bom, né?
Irmãos, não vigiou o seu coração e cobiçou uma mulher que nem sequer era dele, né? A Betseba cobiçou e aconteceu o que aconteceu, houve adultério, houve homicídio e aquela desgraça toda, né? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, né? Mais que todas as coisas, o coração é enganoso, diz lá Jeremias 17, verso 9, o coração é enganoso, ele é perverso, né? Há uma tendência para as coisas más, por isso nós temos que vigiar o nosso coração. Por isso é que até o próprio Senhor Jesus, falando para crentes, disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso coração, na verdade, às vezes desejamos as coisas de Deus, mas ainda há uma luta interior dentro de nós, temos que vigiar o nosso coração, não é? Judas Iscariotes, todos nós sabemos a história, está chegando a Páscoa, estamos a Quaresma, e a sua motivação foi por avareza, né? Foi por avareza. Ananias e Safira, sabemos também foi inveja. Barnabé, um servo do Senhor, ele fez uma oferenda à igreja para ajuda na obra social e tudo aquilo que era inerente aos apóstolos, e de alguma forma a coisa soube. A Bíblia diz que dá com a direita não sabe a esquerda, mas ali houve uma fuga de informação, né? E souberam que Barnabé tinha dado a alguns irmãos, pronto, o irmão Barnabé, pronto, faz parte da nossa natureza humana, às vezes lisonjear um pouco e a situação, e Ananias e Safira ficaram com inveja daquela lisonja, podemos dizer de alguma forma, né? A forma, o irmão Barnabé, e diz que mentiram ao Espírito Santo, né? O desejo de ter algum destaque, alguma honra dentro da comunidade, infelizmente levou a acontecer que acabaram os dois por morrer, né? Foram fulminados ali na hora, né? Que o Senhor nos possa ajudar, amém? Irmãos, a cobiça ou a avareza é um dos sinais também dos últimos tempos, e nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? 2 Timóteo 3, 1 e 2, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, né? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, por aí fora, né? Lucas 12, 15 diz, este é o remédio, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Precisamos ter isto bem vivo na nossa mente, né? Ter coisas faz parte da nossa velha natureza, guardar, ser avarente, faz parte da nossa velha natureza, né? Ser forreta de alguma forma, né? Mas temos que contrariar isso e confiar no Senhor. Claro, temos que fazer a nossa parte. Olha para a formiguinha, preguiçoso, já diz o velho Salomão, isto está registado na Bíblia. Temos que fazer digno o obreiro do seu salário, e ali não se refere simplesmente aos ministros de culto, mas a todos os trabalhadores em si. Digno é o trabalhador de receber a sua paga justa pelo seu esforço, né? Mas temos que, na verdade, confiar, amém, no Senhor. Ser gratos, amém, e pensar que a vida é mais do que o dinheiro. Olha, lembramos de um homem que Jesus falou, um exemplo, numa ilustração, alguém que prosperou um ano a sua fazenda, uma grande colheita, pensou, olha, tenho que construir um armazém maior, um celeiro maior, para o ano vou trabalhar a dobrar, vou ter o dobro do que colhi este ano, né? Depois vou-me reformar, né? E Deus disse naquela noite, olha, o que é que tu pensas da vida, né? Hoje pedirão a tua alma, e aquilo que tu tens, para quem será? Né? Porque a vida realmente não consiste nos bens que a pessoa possui, né? De alguma forma, o Senhor prometeu cuidar de nós, buscar o reino de Deus e para a sua justiça em primeiro lugar, mas acima de tudo, irmãos, temos de ser pessoas honradas, sérias, pessoas justas, pessoas, na verdade, honestas, porque sim, irmãos, amém? Ainda hoje, quando estava ali, ainda hoje estávamos vendo aquela notícia de alguém de um grupo empresarial relacionado com
com as revistas cor-de-rosa, que foi preso, né? Por acaso era ali perto onde nós morávamos, aquela empresa do Grupo Impala, e pronto, as pessoas, mas pronto, e a gente vai safando, e a gente sabe, pronto, até pode ter até uma bela vida, tem uma reforma dourada, já gozou muito, mas agora tudo vem ao de cima, mais cedo ou mais tarde. E aquilo que não veio ao de cima nesta terra, um dia Deus irá julgar, porque Ele é o justo juiz. Toda a riqueza acumulada injustamente, toda a trafulha, tudo isso, né, irá passar, irá ser julgado, né, no grande trono branco de Deus. Deus irá julgar, irmãos. Graças a Deus, irmãos, porque nós, graças a Deus, estamos caminhando, né, não para esse tipo de julgamento, mas para receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um galardão para aqueles que lhe são fiéis. Amém? Deus recompensará todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, dedicação, serviço, fidelidade, né? E Deus está notando tudo. Diz que até um copo d'água que nós dermos, amém? Um desses pequeninos, como diz lá Jesus, né? Não ficará sem a recompensa do Senhor. A nossa fidelidade, amém? Está sendo recompensada. Sede fiéis no pouco e eu te porei sobre o muito. Não é? A pessoa que é fiel, a pessoa que no pouco, no seu dia a dia é fiel, Deus está notando, Deus está vendo, Deus irá recompensar. Aleluia. E se, entre aspas, irmãos, porque é aquilo que Jesus diz. Né? Porque a vida qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Né? A gente pensa, mas porque é que a minha casa ainda não está paga? Ou porque é que ainda estou numa casa de renda? Ou porque é isto, ou porque é aquilo? Irmãos, há pessoas que têm olha, nem dormem com medo, né? Olha, infelizmente, não estamos a gravar, mas, infelizmente, alguém que fez um grande negócio que eu conheço, infelizmente não aprendeu, estava na igreja, não aprendeu, mas podia ter aprendido, né? Infelizmente vendeu uma propriedade, fez perto de $1 milhão, né, na venda dessa propriedade, e foi mal influenciada, quer dizer, ou influenciou-se ela própria, mas acabou por adquirir as chamadas bitcoins, né? Aquela moeda virtual. Irmãos, na semana passada foi tudo por água abaixo. Né? Agora está na miséria. Uma pessoa que nós conhecemos, uma pessoa que nós ajudamos espiritualmente, no sentido, né? E estava ligando para alguém que me ficou a substituir. Pastor, fiquei sem nada. Pois, a ganância, irmãos. A ganância, agora isto é que vai ser. Irmãos, cuidado, irmãos. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Né? A pessoa tem que, irmãos, mais vale o pouco, a bênção de Deus, com a paz de Deus, do que ter muito e viver sempre com o coração na mão. Será que vai haver uma deflação? Será que o que é que vai acontecer? Será que vai haver um banco que vai à bancarrota? O que é que vai acontecer? Como é que vai as ações? Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Vamos confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A cobiça é um mal que pode dominar totalmente uma pessoa, né? Senhor Jesus, Ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não subsiste naquilo que ele possui. Amém? A cobiça pode levar ao roubo, né? E já vimos isso: não cobiçarás a mulher, por aí fora. Vamos ver. Voltando atrás. Ok. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não, primeiramente, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, né? E isto, muitas vezes, leva, infelizmente, algumas histórias que se ouvem por aqui e por lá. Há algum tempo atrás estávamos com alguma dificuldade com uma pessoa próxima de nós, que estava, a propriedade estava sendo vandalizada toda a hora, né? Toda a hora iam lá, partiu o canhão, punham lá, pronto,
alfinetes lá para dentro, ou pintavam a casa, ou jogavam excrementos, né? Todo esse tipo de situação. E via-se a descobrir, afinal, que havia ali interesse de alguém, né, se chatear e acabar por vender a casa por uma bagatela, podemos dizer assim, para alguém que vivia ao lado ficar com uma propriedade. Irmãos, isto são tudo situações que, né, que levam ao pecado, que levam à injustiça. Né? Irmãos, não é errado, né, se alguém, né, nós já pensamos alguma vez, neste momento as coisas estão um bocadinho mais longe, né, de adquirir a casa da minha vizinha, por exemplo, e não aqui, a nossa casa particular, lá na nossa terrinha, né, e ali fazemos uma ligação de uma casa para outra, temos uma casa maior. Mas, irmãos, são ideias que podem vir muitas vezes à nossa mente, né? Eu podia ter aqui a aumentar a casa, ficava com o apartamento do lado, com o apartamento de baixo, ou coisa assim. Mas a questão está, fazer um bom negócio, né, não é errado. Agora, a forma como atingimos um negócio, prejudicando o próximo, irmãos, é que está errado, e principalmente para os crentes, então é algo gravíssimo. Então, que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Também, segundo lugar, a não cobiçar a mulher do próximo, né? A mulher do próximo. Infelizmente, já falamos aqui do caso de David, né? Cobiçou a mulher do próximo e aconteceu o que aconteceu, né? Também diz que não cobiçarás os servos, animais, por aí fora. Irmãos, quando temos coisas, né? Para adquirir algumas coisas que possam ultrapassar a ética moral, mas também as leis, né? Irmãos, é uma coisa que nós temos que vigiar a nossa vida. Amém? Quando deixamos dominar pelo nosso coração, né? por esse desejo de ter, de possuir, e, irmãos, é uma coisa que pode destruir a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Então, quando deixamos dominar pelo nosso coração avarento, deixamos de confiar no Senhor. É isso que nós estamos a dizer. Porque Deus promete suprir as nossas necessidades. É ou não é? O Senhor promete, né? Quando nós usamos de meios, de métodos, né? É como alguém, há alguns anos atrás, até era crente, né? Mas queria um namorado à força, né? E ainda por cima que o namorado estava a viver com outra pessoa, né? Falou com a irmã Paula, uma senhora, uma jovem na altura, mas é uma mulher já adulta. Paula, vem-me ajudar nesta oração. A Bíblia diz, uma má interpretação da Bíblia, né? Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Ajuda-me porque eu quero fulano tal, quero casar com ele. Pronto, e a irmã Paula, pronto, dê-lhe o resto do sermão, né? A verdade é que as coisas não são assim, irmãos. As coisas não são assim. Amém? Deus tem as coisas certas para nós e não temos que entrar por este tipo de caminhos. Então, irmãos, vamos confiar em Deus. Amém? Porque Deus dará aquilo que nós precisamos em toda a área da nossa vida. Faz-me lembrar uma jovem lá da nossa igreja. Acabamos depois de fazer o casamento. E hoje até já, né, Deus abençoou com uma menina, não é? Mas lembro-me de algum tempo, ela orava, e já tinha 30 e tal anos, né? E pronto, já tinha uma certa idade, e pronto, e queria casar, mas orava, e nós ajudamos em oração, né? E Deus lá enviou alguém, enviou mais ou menos, noutra cidade, lá se conheceram, e na altura fiquei um bocadinho assim preocupado. Disse, ladrão, vês roubar, mas era crente, né? Esta joia, assim, não, mas na brincadeira, né? Porque depois era uma menina muito preciosa, porque já estava na escola dominical, também já tinha posto na escola de cultos, a pregar e tudo. Era mesmo uma pessoa que se converteu no nosso tempo e vimos um crescimento, batizamos, foi batizada com o Espírito Santo, foi batizada nas águas, começou a servir ao Senhor e agora estava indo embora para outra cidade já longe, mas graças a Deus foi para a igreja, está a servir na igreja. Amém?
Deus concederá o desejo do nosso coração. E Deus sabe, espera no Senhor, confia em Deus, porque Deus irá suprir as necessidades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A cobiça leva o homem a rebelar-se contra Deus, e é interessante que dos 10 mandamentos, a questão da cobiça leva-nos a quebrar todos os outros mandamentos, todos os outros 9 mandamentos. Portanto, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Mas quantas vezes pessoas têm colocado, né, o dinheiro ou bens, né, acima de Deus, né? Quantas vezes, né? Que o Senhor nos possa ajudar. No segundo mandamento, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Mas quantas vezes, né, as pessoas se curvam diante dos bens materiais, né, e servem aos bens materiais mais do que ao Senhor, não é? Lembro-me, uma determinada altura, num período, irmã, mas a irmã não tem vindo ao culto. Vamos ter aí umas visitas, agora temos a casa para arranjar, agora temos a casa para pintar. Bom, isso passou-se, né? 2 meses depois já estava, agora tenho mais uma coisa, agora tenho mais outra coisa. Bem, claro, temos que ser, não devemos ser desmazelados com as casas, com isto, com aquilo, mas temos que ter sempre tempo para Deus, irmãos. Amém? Quando as coisas tiram o lugar de Deus, não há tempo para Deus, irmãos, ficamos preocupados, porque muitas vezes estamos a servir aquilo que é, né, com a permissão de Deus. Muitas vezes Deus permite que nos põe na nossa mão, mas que o Senhor nos possa ajudar. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. E a verdade é esta, irmãos, quantas vezes pessoas usam o nome de Deus em vão, até juram coisas falsas, né, no nome de Deus, para atingir os seus objetivos, mas que o Senhor nos possa ajudar. Lembra também do dia de sábado para o santificar. Quantas pessoas, como eu falei há bocadinho, né, têm profanado, na verdade, é porque depois já não é sábado, não é domingo, não há dia, temos que ter um tempo para Deus, né? Estava falando ontem, na segunda-feira, com a irmã, e da forma como não conseguia a irmã vir aqui no culto da tarde, mas conseguia de quando em quando vir no culto da oração na manhã. Irmãos, temos que arranjar maneira, né, de estar com os nossos irmãos, de cultuarmos ao Senhor. Amém? Também, o último, honra teu pai e a tua mãe. Infelizmente, irmãos, quantas vezes pais e mães, na verdade, têm sido descartados porque nós não temos tempo para ele, ou não temos dinheiro para ajudar numa situação. Imagina se eles fizessem isso connosco quando nós éramos bebês. Não é? Não, eu tenho que ter tempo para mim, não, eu tenho tempo para... Irmãos, Deus vai nos dar sabedoria também para gerir o nosso tempo, os nossos bens, de forma que não possamos desamparar também aqueles que nos colocaram no mundo, não é? Porque eles cuidaram de nós, não vamos nós desampará-los. Amém? Não matarás, infelizmente, certamente até durante esta meia hora que temos estado aqui diante da palavra, quantos assassinatos têm havido ao redor do mundo para roubar alguma coisa que não lhe pertence? Quantas pessoas, na verdade, infelizmente, são apanhadas numa facada, numa bala, por causa que alguém está procurando aquilo que não é seu, né? Não adulterarás. Infelizmente, sabemos, né, que este pecado tem sido terrível. Quantos casamentos têm sido destruídos, né? Quantos casamentos têm sido destruídos porque alguém começou a cobiçar um homem ou uma mulher, né, fora do relacionamento conjugal, e vê dar no que deu, né? Destruição do casamento, adultério, né? Não furtarás, né? E todos nós sabemos, né, todo o mal. E não darás falso testemunho também. Quantas vezes santa mentira, tanto engano nestes negócios que não são corretos. Para concluir, amém, devemos confiar no Senhor. Amém? Meu Deus, diz o apóstolo Paulo, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Deus irá cuidar de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo 6, 6 e 8 também diz: mas é grande
é grande ganho e a piedade com contentamento. Amém? Possamos viver pessoas que possamos viver contentes, né? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele, tendo porém o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Sejamos gratos. Amém? Irmãos, tem um teto. Amém? Tem um pãozinho sobre a sua mesa. É interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, quando os discípulos pediram para que ele lhes ensinasse a orar, a determinada altura, o pão nosso de cada dia, né? Tende, né, o teu sustento. É verdade que o Senhor não promete o bife, né? Mas há uma coisa mais, Ele pode nos ajudar a pôr, né, lá no pão, é verdade, amém? O pão, ou seja, o mínimo, o básico, o Senhor promete cuidar, amém? Se Ele manda o bife, se Ele manda o peixe, né? Se Ele manda o resto, nós agradecemos também, amém? Sejamos contentes com aquilo que o Senhor, na verdade, Ele nos tem concedido, amém? E lembrar daquela máxima, todos nós sabemos, né? Lá em Mateus 6, né? Buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não há nada errado em possuir coisas, mas caímos em pecado quando as coisas começam a nos possuir, né? Quando permitimos que as coisas substituam Deus em nossa vida, na verdade, começamos a ficar vazios, né? Porque aquele que pode preencher, né, verdadeiramente é o Senhor. Faz lembrar daquelas publicidades, antigamente era por catálogo, agora aparece na televisão, na internet, no smartphone, né? Lembro-me, trabalhei muitos anos no CTT, e lembro-me na altura que era catálogos para aqui, as pessoas, ou aquela publicidade na televisão, agora vai comprar esta máquina, e isto vai preencher vocês, vai ficar tranquilo, não precisa fazer mais nada, né? Então eu entreguei um monte de coisas daquelas, né? Mas as pessoas depois compravam, né? Tinha o produto, até faziam não sei quantas prestações para pagar, e a vida toda, e mais agora, e acabava, a primeira punham aquilo de lado, porque afinal depois apareceu outro produto, né? Irmãos, a verdade é que o homem nunca está satisfeito com nada. Só o Senhor pode preencher, amém? As coisas não podem preencher, só o Senhor pode preencher, amém? Ter bens e usufruir de bem-estar, né, não é pecado em si mesmo, mas a forma de o obtermos, aí sim, né, possamos fazer tudo, né, honestamente. Nós nunca poderemos ser fiéis ao Senhor enquanto formos afligidos por outros desejos no nosso coração. Jesus deve preencher o nosso coração, e quando isso acontece, tudo na nossa vida entrará em equilíbrio. É um erro grande e antigo, né? O pensamento que a felicidade vem de fora para dentro, mas a verdadeira felicidade começa cá dentro e estende-se para fora. Só para ler aqui um último pensamento. Alguém sugeriu que há pelo menos duas maneiras de ser rico, né? Uma delas é ter um monte de coisas, de posses, e a outra é ter poucas posses, né? Para vencer a batalha sobre a cobiça, devemos colocar as nossas necessidades na perspectiva correta e diminuir o nosso desejo a um nível aceitável. Amém? Irmãos, quando o Senhor preenche o nosso coração, amém? Nós estamos, na verdade, satisfeitos, estamos preenchidos. Quando o Senhor não está a preencher o nosso coração, por mais coisas que nós busquemos, que nós queremos, pensamos que vai nos preencher, irmãos, vai sempre haver um vazio, porque somente o Senhor pode preencher. Vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor que nos possa encher o nosso coração. Pai querido, nós te louvamos, porque tens começado uma boa obra na nossa vida, nos destes paz, nos deste segurança, nos deste, Senhor, meu Deus, ao Senhor, este contentamento tremendo, Senhor, de sermos teus filhos, Senhor, e saber que tu agora cuidas das nossas necessidades.
Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. A nossa vida, a nossa família, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa continuar a cuidar dos Seus filhinhos. Senhor, limpa do nosso coração qualquer sentimento perverso, qualquer desejo, Senhor, que não seja, Senhor, meu Deus, conforme a Tua palavra, Senhor, que o nosso maior desejo, Senhor, é Te conhecer a Ti, ter um relacionamento, Senhor, mais íntimo contigo, Senhor, buscar a Tua presença, Senhor, porque ela, somente a Tua presença, Senhor, nos preenche completamente.